Olá, turma. Boa noite. Tudo bem com vocês? Bora lá para a nossa leitura de hoje e continuando, né? Aquilo que Deus já tem feito conosco durante esse ano. Glória a Deus por isso, né? Deus tem sido muito bom. Graças a Deus. Vamos orar para a gente começar a leitura e deixar o Espírito Santo, né, ministrar as nossas vidas essa noite. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito, Pai, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Jesus, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, Pai, que o Senhor nos deu. Hoje já é dia 23 de maio. E como nós temos sido gratos com o Senhor, mais um mês, Pai, já tem se passado. Mas, Senhor, um mês que o Senhor tem nos dado graça e tem estado conosco todos os dias, Jesus. Nós já vamos entrar no 6º mês, praticamente, desse ano de 2022, metade quase do ano, Pai. Como o Senhor tem sido bom conosco. Obrigada, Espírito Santo, por cada noite, Pai, que o Senhor tem nos dado aqui juntos, nessa leitura, Pai, debaixo da Tua unção, debaixo da Tua presença. Jesus, como tem sido bom, Pai, ouvir a Tua voz diariamente. Senhor, como é bom olhar para a Tua palavra e ver que eu estou vendo o próprio Cristo, que eu estou vendo o Senhor, Pai, diante de mim, na Tua palavra. Obrigada, Jesus. Como é bom ver a profecia, Senhor, ver a Tua palavra se cumprindo dia após dia, vendo que tudo o Senhor já deixou escrito para nós, para que nós tenhamos conhecimento daquilo que o Senhor já fez, daquilo que o Senhor está fazendo e daquilo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Muito obrigada, Jesus, pelos irmãos que têm estado conosco. Obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor está compartilhando ao nosso coração diariamente, Pai. Em nome de Jesus eu te dou graças. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, Senhor. Que a nossa vida esteja inteiramente entregue ao Senhor diariamente, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por mais essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos lá? Hoje nós vamos ler sobre a continuação, né, de Salomão. A gente está aqui, terminamos ontem, né, fizemos a leitura de todo o livro de Cantares. Como é bom ler aquele livro, é maravilhoso. E hoje a gente continua então a nossa leitura. Hoje a gente começa em 1 Reis, capítulo 9, a partir do versículo 20. 1 Reis, capítulo 9, a partir do versículo 20. Diz assim: Salomão recrutou para o trabalho forçado todos os não israelitas, descendentes dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, e nesse trabalho continuam. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, seus capitões, os seus comandantes dos seus carros de guerra e os condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais encarregados das construções de Salomão, 550 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. O rei Salomão impôs trabalhos forçados para que se construísse o templo do Senhor, seu próprio palácio, o Milo, o muro de Jerusalém, bem como Azor, Meguido e Gezer. Então, aqui nesse trechinho que a gente leu, não sei se vocês repararam, mas a gente vai versículo 20, 21, 22, 23 e o último a gente volta para o versículo 15 de 1 Reis, tá? Então, 1 Reis, capítulo 9, a gente leu versículo 20, 21, 22, 23 e por último 15. É esse que a gente leu. O que a gente está lendo nessa passagem aqui? Vou ler a outra que está em 2 Crônicas e a gente já comenta porque é o mesmo texto. 2 Crônicas, capítulo 8, versículos 7, 8, 9 e 10. 2 Crônicas 8, a partir do versículo 7 até o versículo 10. Todos os que não eram israelitas, descendentes dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, Salomão recrutou para o trabalho forçado, e nisso continuam até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, chefes de seus capitães, comandantes dos seus carros e condutores de carros.
Também eram israelitas os principais oficiais do rei Salomão, 250 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Aqui no outro texto fala de 550 oficiais e no outro texto fala 250 oficiais. Eu acredito que seja uma questão de tradução ou até um erro na escrita, né, naquele tempo. Por isso que a gente encontra algumas pequenas divergências, né, nos textos bíblicos. Mas ainda que sejam 550 ou 250, o que o texto está dizendo para nós é que Salomão soube, né, separar muito bem cada cargo e cada tipo de trabalho em Israel, em todo o seu reino. Então, quem fazia os trabalhos forçados eram os escravos que eram da terra de Canaã, que haviam sido subjugados pelo rei Davi. Então, eram os jebuseus, os ferezeus. Quem eram esses povos? Se vocês voltarem lá na nossa genealogia, lá no começo, vocês vão ver que esses povos eram os povos descendentes de Cã, por isso, cananeus. Né? Eram os povos que habitavam a Canaã antes de Israel tomar posse com Moisés, né? Com, na verdade, Josué. E eles são os descendentes do filho de Noé chamado Cã. Então, dá uma olhadinha lá na nossa genealogia que fica mais fácil até para compreender. Esses povos eram os povos que eram para ser da herança do Senhor, mas eles decidiram se rebelar, eles decidiram adorar outros deuses, eles decidiram ser contrários ao próprio Deus, né? Como Cã foi rebelde com o seu pai Noé. Então a gente fala de uma linhagem que decidiu não obedecer a palavra de Deus, decidiu não obedecer a voz do Senhor durante toda a sua vida, eles decidiram criar para eles outros deuses e assim adorá-los, e com certeza as gerações que foram passando foram nem conhecendo a estrutura genealógica que traz eles até Noé. Então isso é muito triste quando a gente vê que uma nação, que um povo, ele não entende que ele descende do próprio Deus, que ele descende do próprio Senhor, né? Então todos nós temos uma linhagem muito forte que vem do próprio Deus, e é isso que nós temos que ter convicção. E Salomão então coloca todos esses homens que foram subjugados no reino de Davi através das guerras que Davi conquistou, e são esses homens desses outros povos que passam a ser os escravos do rei Salomão. E os israelitas passam a ser seus oficiais. Tudo que Salomão precisava como homens de confiança para estar em guerra, para ser os seus supervisores nos trabalhos, ele colocou israelitas então, ok? Então Deus tem um chamado específico aqui nesse momento para o povo de Israel, para cargos de liderança, e as outras nações para os trabalhos mais pesados, ok? Vamos lá, vamos continuar. 1 Reis, capítulo 9, a partir do versículo 16 até o 19. 1 Reis, capítulo 9, versículo 16 ao 19. O faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer, incendiou a cidade e matou seus habitantes, que eram cananeus, e a deu como presente de casamento à sua filha, mulher de Salomão. E Salomão reconstruiu Gezer, ele construiu Bet-Horon, Baixa, Baalate e Tadmor, no deserto dessa região, bem como todas as cidades armazéns e as cidades onde ficavam os seus carros de guerra e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Esse mesmo texto está lá em 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 4, 5 e 6. 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 4, 5 e 6. Também reconstruiu Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns que haviam construído em Amate. Reconstruiu Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, cidades fortificadas com muros, portas e trancas. E também Baalate e todas as cidades armazéns que possuía, e todas as cidades onde ficavam os seus carros e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Então fala das construções que Salomão fez ao redor do seu reino. Essas cidades armazéns elas eram muito importantes, porque como o território de Israel era bem grande,
de forma, né, que era difícil se concentrar em uma só cidade, os armazéns de alimentos. Então, essas cidades armazéns eram importantes. Por quê? Porque os alimentos ficavam distribuídos em todo o território, né? Então, não precisava se ter um lugar só, mas eles tinham todo o suprimento que eles precisavam aonde eles moravam mesmo, né, nas cidades. E por isso existiam os supervisores, os governadores, os oficiais de Salomão, para cuidar de tudo isso, para vender ou para negociar isso de forma sábia, né, em cada um dos territórios. Então diz que Salomão foi construindo tudo que ele precisava no entorno do seu reino, e fala dessa cidade que o rei do Egito conquistou, chamado Gezer, e que ele dá de presente para sua filha, né, como presente de casamento. E Salomão então constrói várias coisas nessas cidades e ao redor delas. Vamos continuar. 1 Reis, capítulo 9, a partir do versículo, aliás, só o versículo 25 agora, e depois a gente vai para um outro texto. 1 Reis, capítulo 9, versículo 25, diz assim: 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de comunhão no altar que havia construído para o Senhor, e ao mesmo tempo queimava incenso diante do Senhor. E Salomão concluiu o templo. Então fala que 3 vezes ao ano Salomão oferecia sacrifícios de comunhão. Lembra de novo, gente? Isso é muito importante. O que eram sacrifícios de comunhão? Eram sacrifícios onde todo o povo, todas as pessoas que estavam ali reunidas em assembleia, em reunião ou em adoração ao Senhor, tinham a participação nesse alimento, nesse holocausto, nesse sacrifício, ok? Então fala que Salomão 3 vezes por ano fazia como se fosse uma grande festa, e ele oferecia então sacrifícios de comunhão para que todo o povo pudesse estar junto ali em comunhão e se alimentando junto e participando dessa mesa, ok? Muito provavelmente fala das 3 principais festas, né, de Israel nesse momento, que é Páscoa, Pentecostes e Cabanas, né, que são a festa depois do final de Tabernáculos, ou no final de Pentecostes, ok? Vamos, o outro texto igual, a gente está lendo aqui, 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 12 ao 16. 2 Crônicas, capítulo 8, do versículo 12 ao 16. Sobre o altar do Senhor que havia construído diante do pórtico, Salomão passou a sacrificar holocaustos ao Senhor, conforme as determinações de Moisés, acerca das ofertas diárias e dos sábados, das luas novas e das 3 festas anuais. Olha lá, eu nem tinha lido e já imaginei. As festas dos pães sem fermento, a festa das semanas e a festa das cabanas. De acordo com a ordem de seu pai Davi, designou os grupos dos sacerdotes para suas tarefas e os levitas para conduzirem o louvor e ajudarem os sacerdotes, conforme as determinações diárias. Também designou por divisões os porteiros das várias portas, conforme o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Todas as ordens dadas pelo rei aos sacerdotes e aos levitas, inclusive as ordens relativas aos tesouros, foram seguidas à risca. Todo o trabalho de Salomão foi executado desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor até o seu término. Assim foi concluído o templo do Senhor. Então fala que Salomão coloca, né, todas as ordens que Moisés havia deixado e que também Davi, seu pai, havia deixado, para que eles continuassem então com esses trabalhos ali no tabernáculo, e agora sendo um templo tão maravilhoso que era o que Davi queria. Então eles fazem todo o trabalho conforme havia sido determinado por Davi e por Moisés nas escrituras. Fala das 3 festas principais, como eu falei para vocês, né? A festa dos pães sem fermento é a festa da Páscoa, ok? A festa das semanas é a festa de Pentecostes. E a festa das cabanas é a que eu falei para você, que é no final de Pentecostes, ok? Então essas 3 festas eram as festas que Salomão oferecia sacrifícios de comunhão, ele festejava, porque eram festas que era para o povo de Israel se alegrar. Primeiro pela saída do Egito, segundo pela libertação deles mesmo, né? A festa de Pentecostes vai falar sobre essa grande libertação, essa grande posse
daquilo que Deus estava dando para eles na terra prometida, e cabanas era a lembrança, né? Era festejar a lembrança de ter passado tanto tempo no deserto sendo sustentado pelo próprio Senhor e agora tomando posse da terra. Então era isso que eles festejavam anualmente. Vamos continuar? 1 Reis, capítulo 9, versículo 26, 27 e 28. 1 Reis, capítulo 9, versículo 26 ao 28. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, na terra de Redom, às margens do Mar Vermelho. E Irão enviou em navios os seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até Ofir e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. O mesmo texto está lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 22. 1 Reis, capítulo 10, versículo 22. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes, junto com os navios de Irão. Cada 3 anos a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O mesmo texto em 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 17 e 18. Depois Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, no litoral de Edom. Irão enviou-lhe navios comandados por seus próprios marinheiros, homens que conheciam o mar. Eles navegaram com os marinheiros de Salomão até Ofir e de lá trouxeram 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. Mesmo texto em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 21. O rei tinha uma frota de navios mercantes tripulados por marinheiros do rei Irão. Cada 3 anos a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Percebam que nós temos aqui o mesmo texto citado em 4 livros diferentes da Bíblia. O livro de Reis era justamente como se fossem as histórias, né, ou os acontecimentos a respeito dos reis de Israel. É isso que nós vamos ver em todo o livro de Reis. Daqui em diante a gente vai ler muita coisa dentro dos livros de Reis. E crônicas, o próprio nome diz, né? O que é uma crônica? Uma crônica nada mais é do que uma história, do que contos, do que pequenos trechos a respeito de acontecimentos de algo. E no caso aqui da Bíblia, de Israel, dos reis, dos profetas. Então, 1 e 2 Crônicas vai falar sobre vários trechos de tudo que foi acontecendo em Israel, principalmente nesse período dos profetas e dos reis. E o livro de Reis, o próprio nome já fala, é um livro que vai contar os episódios de cada um dos reis de Israel em sua ordem cronológica, vamos dizer assim, né? Tudo que foi acontecendo ao longo da história de Israel está copiado, está escrito nos livros de Reis. E o livro de Crônicas, quem escreveu como se fosse pequenos trechos de tudo que aconteceu em Israel também, não necessariamente só sobre os reis, mas sobre vários assuntos. Ali no livro de Crônicas a gente vai encontrar. Por isso que a gente vai ver esses textos sendo colocados muitas vezes nos 4 livros, né? A gente vê um pouquinho desses textos em 1º, em 2º Reis, em 1º Crônicas, em 2º Crônicas, porque eram histórias que iam sendo contadas a respeito dos reis de Israel e a respeito de todos os acontecimentos ali em Israel também, ok? Agora a gente vai ler um texto bem interessante sobre a rainha de Sabá. É um texto único na Bíblia praticamente, que está lá registrado, tanto em 1 Reis quanto em Crônicas, e a gente vai ver um pouquinho dessa história dessa mulher que foi visitar por causa da fama, né, que já se estendia por todas as nações. 1 Reis, capítulo 10, a partir do versículo 1. 1 Reis, capítulo 10, a partir do versículo 1. Diz assim: a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder.
vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor. A visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria é verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Irão, que carregavam ouro de Ofir, também trouxeram de lá grande quantidade de madeira, de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi importada nem se viu tanta madeira de junípero. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que já lhe tinha dado por sua generosidade real. Então ela e os seus servos voltaram para o seu país. Mesmo texto em 2 Crônicas, capítulo 9, a partir do versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 9, do versículo 1 ao 12. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova, com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e os coupeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei: tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza da tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que ouvi. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus, por causa do amor de teu Deus para com Israel e do seu desejo de preservá-lo para sempre. Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de Ofir e também madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca se tinha visto algo semelhante em Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela lhe tinha trazido. Então ela e seus servos voltaram para o seu país. Esse texto da rainha de Sabá é um texto extremamente precioso dentro da escritura, nesse momento aqui do rei Salomão, porque fala de uma rainha de uma terra extremamente rica, poderosa e que ouve falar da fama de Salomão e vai ver com os seus próprios olhos. E se o reino
de Salomão tipifica o reino milenar de Cristo, então isso quer dizer que essa rainha de Sabá, ela representa as outras nações, ela representa outros povos, outras nações que virão até Jesus para ouvir sobre a sua sabedoria e para ver a grandiosidade do seu reino e contemplar tudo aquilo que o Senhor vai fazer nesse reino milenar. Salomão, a fama do seu reinado, do seu poder, da sua riqueza, já chegava em terras muito distantes. E essa mulher é a representação, essa rainha de Sabá, ela é a representação desses reinos, desses povos que vão até Salomão para ver essa sabedoria, para ver essa grandeza, para ver essa riqueza, para ver esse poder desse homem que está ali reinando sobre Israel e que traz então tanta justiça e tanta retidão, como a palavra fala bem no finalzinho. Ela diz que Deus foi muito bondoso com todo Israel, colocando Salomão sobre o trono para reinar sobre eles a favor de Deus, né, em nome de Deus, e que eles então tinham muita justiça e retidão no reino de Salomão. Ela fica impressionada com tudo que é servido na mesa do rei, com os uniformes, né, de todos os oficiais, com os servos de Salomão. Eu imagino que, na verdade, isso tem a ver com a forma com que Salomão tratava cada um desses oficiais, cada um desses servos com muita integridade, com muita honra, né? O reino de Salomão fala de um reino de muita honra, de um reino de muita prosperidade para todos. Não fala de uma prosperidade somente de Salomão, mas o reino de Israel, o povo israelita, eles prosperaram em todo esse tempo. E nós sabemos que o reino milenar de Cristo, a volta de Jesus, trará justiça e retidão sobre toda a terra. A restauração de todas as coisas vai acontecer e nós vamos ver essa justiça. E diz que ela vai embora muito mais enriquecida do que ela chegou. Que fala sobre isso? Que Salomão com certeza presenteou essa mulher, essa rainha, com muitas coisas para que ela levasse também para sua terra presentes que ele havia dado. Então ela pensou que chegaria com muitos presentes para o rei Salomão, mas ela sai de Israel muito mais enriquecida, com todas as suas perguntas respondidas, com toda a honra que lhe foi devida enquanto ela estava ali e com muitos presentes. Salomão é muito generoso em seus presentes para com a rainha de Sabá. Essa representação é maravilhosa, gente. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu falo a respeito de um livro também que eu tenho, que chama sobre, que é esse é o centro desse livro, né? Chama A Rainha de Sabá. E esse livro do pastor Arão Henrique Xavier, é um pastor muito abençoado do interior de São Paulo, da cidade de Sertãozinho. Ele teve uma revelação tão maravilhosa a respeito dessa passagem e a respeito da representação dessa mulher, dessa rainha de Sabá. Foi um livro inesquecível para mim, eu tenho ele até hoje. É um livro bem pequenininho, bem fininho. Se alguém tiver interesse, me chama que a gente dá um jeitinho de emprestar ou de vocês comprarem esse livro. Ele é bem baratinho, compensa, porque é um livro assim que te traz uma visão sobre esse texto que de outra maneira talvez nós não teríamos, mas graças a Deus que o corpo de Cristo tem homens e mulheres que estão aí prontos a escrever para nós muita coisa que o Espírito Santo vai ministrando ao coração desses homens. Vamos continuar? 1 Reis, capítulo 10, agora a partir do versículo 14, do 14 até o 25. O peso de ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos, fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes, por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro em cada um. O rei os colocou no palácio da Floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e o seu encosto tinha a parte alta arredondada. Nos 2 lados do assento haviam braços, com um leão junto a cada braço.
Havia 12 leões nos seus degraus, um em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo o mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente: utensílios de prata e de ouro, mantos, armas e especiarias, cavalos e mulas. Mesmo um trechinho desse texto, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 15. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 15. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém, quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. O mesmo texto está lá em 2 Crônicas, capítulo 9, a partir do versículo 13, do 13 ao 24. Aí a gente já vai comentar. O peso de ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos, fora o que os mercadores e os comerciantes traziam. Também todos os reis da Arábia e os governadores do país traziam ouro e prata para Salomão. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro em cada um, e os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro fixo nele. Nos 2 lados do assento havia braços com um leão junto a cada braço. 12 leões ficavam nos 6 degraus, um de cada lado. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Cefelá. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Estes pediam audiência a Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os que vinham traziam algum presente: utensílios de prata e de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos e mulas. Então, esse texto fala para nós a respeito da riqueza que Salomão foi adquirindo ano após ano, através desses presentes, através dos governos, através dos governantes ali que iam enriquecendo ao redor do reino de Salomão, e eles tinham que trazer, né? Lembra que cada governador tinha uma época específica que eles tinham que trazer as suas rendas, os seus impostos, né? Ou os suprimentos para o rei Salomão. Então, gente, a riqueza de Salomão, ela surpreende em toda a história, né? Não houve na história de Israel, e talvez não houve na história mundial, vamos dizer assim, né? Nenhum rei que fosse além de Salomão no sentido de riqueza e de sabedoria como houve. E a gente sabe, então, que o nosso rei Jesus estará sentado sobre o trono, será um reino sem igual, e realmente todos os reis da terra vão fluir, né? Vão ir para Jerusalém para buscar conhecimento, para buscar sabedoria que vem do próprio Deus através de Cristo sentado sobre o seu trono de glória, reinando a partir de Jerusalém. Isso é fato. A gente vai vendo aqui nas Escrituras a sequência de tudo isso de maneira muito clara, de maneira muito objetiva. Deus vai trazendo para nós esse entendimento e a gente vai entendendo ano após ano um pouquinho mais daquilo que Deus está falando, ok? Vamos continuar?
Agora o nosso último trechinho, são poucos versículos, um pouquinho em cada livro, e a gente vai lendo aqui. Então agora 1 Reis, capítulo 4, versículo 26. É um versículo só. 1 Reis, capítulo 4, versículo 26. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de carros de guerra e 12.000 cavalos. Então fala sobre a cavalaria de Salomão, né? Agora 1 Reis, capítulo 10, versículo 26, 28 e 29. 26. Salomão juntou carros e cavalos, possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele em Jerusalém. 28. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. 29. Importavam do Egito um carro por 7 quilos e 200 gramas de prata e um cavalo por 1 quilo e 800 gramas, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Mesmo texto está lá em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 14, 16 e 17. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 14, 16 e 17. 14. Salomão juntou carros e cavalos, chegou a ter 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele em Jerusalém. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. E importavam do Egito um carro por 7 quilos e 200 gramas de prata, e um cavalo por 1 quilo e 800 gramas, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. O mesmo texto está lá em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 25 e 28. Salomão possuía 4.000 estábulos para cavalos e carros, e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de alguma cidade e a outra perto dele, em Jerusalém. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de todos os outros países. Amém? Então, esse texto aqui fala para nós, né? Esses textos que a gente leu está falando sobre a parte de como Salomão, né? Ele trouxe grandeza também a respeito de carros de guerra, de cavalos, né? Era uma maneira de tornar o seu exército poderoso, de tornar o seu reino poderoso se houvesse uma guerra. Então, Salomão, a riqueza dele dava poder para ter, né, todo esse armamento em cavalos e carros de guerra, para que se houvesse uma guerra, ele estaria preparado para isso. E isso vai fazer toda a diferença lá na frente, nas guerras que Israel vai travar e tudo mais. Mas a gente já entende que a grandeza, né, do reino de Salomão também está nesse armamento de cavalos e carros de guerra que ele vai construir nesse momento. Amém, queridos? Nossa leitura termina hoje aqui. Amanhã a gente continua, vai falando aí sobre essas questões de Salomão estar, né, se movendo nessa grandeza do seu reino. Amanhã a gente tem um pouquinho de Salmos na nossa leitura também. E essa semana a gente vai entrar agora um pouco em Provérbios. Gente, que delícia! Essa semana tem muito para nós aí, porque o livro de Provérbios, eu aconselho você a realmente fazer a tua meditação aí durante o dia, depois ler junto comigo de novo e meditar mais um pouco. Livro de Provérbios é para a gente ler pelo menos 2, 3 vezes por ano, porque tem muito conselho maravilhoso da parte do Senhor que inspirava Salomão e outros homens a deixar esses provérbios para nós. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ter uma noite aí abençoada, um descanso abençoado. E amanhã a gente está aqui de novo em nome de Jesus. Amém?